Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Era Vargas. Então, antes de começarmos, já se inscreva no canal, deixe seu gostei e aperte no sininho das notificações. Mas, gente, por favor, não esqueçam de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, ok? Bora respirar fundo. Bora lá! Então, em 1937, no finalzinho, no começo do ano de 1937, houve o Plano COI. O que foi o Plano COI? Foi uma simulação de um atentado que ia ocorrer, mas na verdade isso não aconteceu. O Plano COI foi um golpe que Getúlio Vargas fez para conseguir continuar no poder. No entanto, em 10 de novembro de 1937, através de uma rede de rádio, Vargas institui o Estado Novo, que é o que a gente vai falar hoje, sobre o Estado Novo. E fez esse pronunciamento em uma rede de rádio, no qual lançou um manifesto dizendo a nação, que dizia a nação. Ele disse que nesse Estado Novo, ele fez o Estado Novo para reajustar o organismo político e as necessidades econômicas do país. E ele conseguiu, claro, novamente, com a ajuda dos militares, fechar o Congresso Nacional. Então, houve a Constituição de 1937, a Constituição Poloca. Mas por que Poloca, Larissa? Porque estava acontecendo aqueles babados lá na Polônia, foi em homenagem à Polônia. E então Vargas, nessa Constituição, dizia que era proibido a democracia. Não poderia ter essa palavra aí, democracia. E com isso ele também trocou os seus interventores. Mas Larissa, o que é interventores? Interventores nada mais é que eram governadores naquela época. Então, com isso, vamos falar de uma pessoa que foi muito decisiva no começo desse governo do Estado Novo. O nome dele é Plínio Salgado. Mas quem é esse Plínio Salgado? Ele era um grande admirador de Vargas, era uma pessoa que apoiava muito Vargas. Então, quando Vargas assumiu novamente em 1937, ainda continuava na presidência, Plínio Salgado, com as trocas dos interventores, ele pensou, meu Deus, essa é a minha chance, Vargas vai me dar um cargo. Mas não aconteceu dessa maneira, infelizmente para Plínio Salgado, né? Então, ele furioso se torna o líder do Intertona Integralista. Nós falamos sobre a Intertona comunista na época lá no governo constitucional, mas hoje a gente vai falar sobre a Intertona Integralista, que foi o líder, foi Plínio Salgado. Mas por que, Larissa? Então, ele planejou um atentado contra Vargas, mas ele tentou matar Vargas aonde? Na rua? Não. Lá em algum comício? Não. Aonde mais? Na casa do homem. Ele mandou tentar matar Vargas na casa dele. Mas isso, infelizmente, não deu certo. Porque houve um confronto lá de tiro para todos os lados. Quem acabou vencendo isso foi Vargas. E as pessoas que foram lá, que era da Intertona Integralista, acabaram morrendo. Então, Plínio Salgado foi exilado do Brasil, foi morar em Portugal. Mas então, Vargas não queria ser aquele presidente, já que ele estava colocando o governo ditatorial aqui no Brasil, ele não queria ser conhecido pelo povo como um presidente malvado, aquele que pega pesado. Então, ele
no limite no limite econômico, ele nada mais fez o Estado Novo e abriu várias instituições e agências responsáveis pela regulamentação de várias atividades aqui no Brasil. E uma delas foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Mas o que é esse DIP? O Vargas, como ele queria conquistar mesmo a confiança dos brasileiros, gente, presta atenção, esse DIP é muito importante porque costuma cair muito no Enem a imagem de Getúlio Vargas. Então, esse DIP foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, era o que faziam as propagandas de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ama as crianças, Getúlio Vargas pensa no povo, Getúlio Vargas é o pai do povo. Sabe, aquelas propagandas era tudo. Era em cartaz, era em rádio, era em TV, então era tudo. Vargas era o pai da nação brasileira. E essas propagandas ajudaram muito. As pessoas daquela época acreditavam em tudo que ouviam, em tudo que liam nos jornais, que viam, né? Era a propaganda perfeita. Getúlio Vargas estava se saindo muito bem. Ele soube pensar muito bem. Então, em 1942, a censura aconteceu fortemente. Aconteceu em que ninguém poderia falar mal de Getúlio Vargas. Ninguém poderia fazer manifestações contra Getúlio Vargas. Então, as músicas eram censuradas, o teatro era censurado, as redes de rádios eram censuradas, os jornais eram censurados. Então, ninguém podia falar mal de Vargas. Os cantores, os poetas, todo mundo era censurado naquela época. Mas Getúlio Vargas tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Ele criou, então, a CLT. Mas o que é isso? É a consolidação das leis do trabalho. Foi na época de Vargas? Sim, foi na época de Vargas que criaram. Agora, naquele ano, a partir daquela lei, aquelas outras constituições que haviam ocorrido antes, ninguém respeitava, mas essa tem que respeitar. Então, essa Constituição era que o trabalhador trabalhava apenas 8 horas por dia, tinha que ter férias remuneradas, salário mínimo, menores de 14 anos não podia trabalhar, igualdade de salário entre mulher e homem, que até hoje isso não ocorre, né, gente? Todo mundo sabe. Licença maternidade, que antes não tinha, agora tem que ter. Então, essa foi uma das principais características do governo de Getúlio Vargas no Estado Novo, porque ele implantou essa Constituição e colocou leis que as pessoas tinham que ser obrigadas a cumprir. E essa aí eu até concordo com ele, né? Tava precisando. Mas então, o que acontece? Explode a Segunda Guerra Mundial. E aí? De que lado o Brasil vai lutar nessa guerra? Pois é. Aí entra Vargas novamente. Vargas na Segunda Guerra Mundial. De um lado estava o eixo, que era composto pelos Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado estava nada mais que eram os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, e mais outro que eu esqueci agora nesse momento. Pois é, os aliados e o eixo. E agora? De que lado o Brasil vai lutar? Então, o Brasil, como sendo estava tendo um governo ditatorial, nada mais justo que vá lutar do lado do eixo, né? Certo? Então, por quê? Na Itália estava vendo, né, esse governo ditatorial e a Alemanha também estava tendo um governo ditatorial, o governo nazista. Então, pensava-se então que o Brasil ia lutar do lado do eixo, mas isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o Vargas estava esperando de quem ia dar um melhor preço, né? Quem vai dar? Será que a Alemanha vai dar o melhor preço para o Brasil entrar do lado dela? Ou os Estados Unidos vai dar? Ele estava esperando quem ia lançar mais coisas, mais dinheiro pro bolso do Vargas. Então,
acabou que a Alemanha, com essa indecisão, alguns alemães também vieram para o Brasil e fizeram uma zorrazinha bacana, e a polícia, a polícia acabou prendendo esses alemães. Os alemães, com raiva dessa indecisão, acabaram então, se você não está do nosso lado, deve estar do lado dos aliados. Então, eles afundaram 5 navios brasileiros. E isso foi um chutezinho pro Brasil entrar na guerra. Foi quase no final, mas entrou na guerra. Então, do lado dos Estados Unidos. Do lado dos Estados Unidos, por que do lado dos Estados Unidos, gente? Na verdade, o Brasil não teve, ele estava na guerra, mas estava como soldados dos Estados Unidos, não como os soldados do Brasil, e sim como soldados dos Estados Unidos. E foram para lá, né? Acabaram que ganharam a guerra e chegaram no final, mas chegaram e lutaram. Alguns brasileiros morreram, milhões de brasileiros morreram. Então, o Brasil sim lutou a Segunda Guerra Mundial. E também, com isso, os Estados Unidos, claro, emprestou o dinheiro para o Brasil. Então, esse dinheiro, Getúlio Vargas mais uma vez foi inteligente e investiu na indústria aqui no Brasil, o que, na minha opinião, foi bom. Naquela época estava sendo bom. Que ele depositou em quê? Deixa eu ver aqui, gente, nas indústrias do Vale do Rio Doce. Do Vale do Rio Doce, mais outra aqui que eu não me lembro de cabeça. Mas Vargas soube usar bem o dinheiro que haviam dado para ele. Haviam emprestado. Então, a guerra estava acabando e alguns que eram contra Vargas pensaram, não acredito, o Vargas, que está colocando no Brasil um governo ditatorial, vai lutar do lado dos aliados, que são países com democracia? Como assim? Então, algumas pessoas começaram a pensar, como assim Vargas vai lutar do lado de países que são democráticos e aqui ele quer implantar um governo ditatorial? Então, houve várias questões e os intelectuais de Minas Gerais foram um desses. Começaram a discordar. Em 1943, houve um manifesto dos mineiros. O que foi isso? Contra Vargas, que também teve o apoio dos estudantes. E nessa manifestação, os estudantes colocavam um pano aqui nos seus rostos, só aparecia os olhos, gente. Isso, tome cuidado, gente, isso também costuma cair no Enem. Os estudantes protestavam e acabou que 2 estudantes morreram. E isso foi a queda da coisa. Aí começaram a pensar, não, Getúlio Vargas está fazendo isso, já não vai dar certo a parada aí, vamos ter que ir para cima desse cara. Pois bem, aí com isso começaram a fazer protestos, as coisas estavam pegando fogo, aí outros começaram a pensar, se Vargas sair do poder nesse momento, vai ter problema. Alguns, né? Aqueles que foram beneficiados, os que receberam, que não tinham salário mínimo, as crianças que trabalhavam, então começaram a pensar, poxa, se Vargas sair agora, vai dar merda pro nosso lado. O próximo que entrar vai acabar com todas essas leis que Vargas está colocando. Sendo que Vargas, naquela época, como ele se utilizava muito da propaganda, acabava ganhando a mente das pessoas. E nessa, então, houve a manifestação do queremismo. Mas o que é, Larissa, o queremismo? Eram os manifestantes que saíam na rua gritando, queremos Vargas, queremos Getúlio Vargas, queremos Getúlio Vargas. Essa manifestação política desencadeada no Brasil
no início de 1945. Então, eles saíram na rua gritando: queremos Vargas, Vargas não pode sair, porque se ele sair, né, vai sair as leis também e a gente vai acabar prejudicado. Mas é claro que não, isso não poderia acontecer. Então, para acabar com tudo, vamos falar de um cara aqui. O nome dele é... Deixa eu ver o nome dele. Foi um militar que contribuiu para a saída de Vargas. Por que, Larissa? Porque ele chegou e falou para Vargas que disse. Vargas então pegou e colocou o seu irmão, o irmão Benjamin Vargas, como chefe da Polícia Federal. Então, várias pessoas já não começaram a gostar, vários militares já não começaram a gostar lá da coisa. Como é que o cara já chega e coloca o irmão dele já como chefe da Polícia Federal? Aí isso já não tá certo. Então, começaram a ter aquelas broncas dali, broncas de lá. Aí, esse foi o fim do Vargas, porque ele tomou várias atitudes que não agradavam as pessoas que estavam do lado dele naquele tempo. Então, em 25 de outubro de 1945, Vargas foi obrigado. Mas por que foi obrigado? Ele no começo prometeu que no finalzinho de 1945 ele ia convocar novas eleições. Mas como os militares já estavam acostumados com essa farsa de Vargas, igual do governo provisório, igual do governo constitucional, de ele inventar alguma coisa para continuar no poder, eles escreveram uma carta e entregaram para Vargas: olha, você tem que sair do poder hoje. Então, em 25 de outubro de 1945, Vargas Vargas pediu renúncia do governo. E foi então que outra pessoa assumiu e prometeu que realmente teria novas eleições para presidente, que foi o presidente Gaspar Dutra, que a gente vai falar em outro vídeo. Então, meus amores, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu gostei e, por favor, aperte o sininho das notificações para ajudar, né? Pra você saber que virão próximos vídeos. Então, você não fica de fora. O Enem foi adiado, mas isso não quer dizer que a gente tenha que parar de estudar, né? Então, meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Beijo, tchau, até os próximos vídeos.